Bom, graças a Deus nós estamos aqui para a nossa aula de antropologia teológica. Na semana passada nós tivemos uma introdução, comentamos sobre o Salmo de número 8, verso 4, o que é o homem mortal para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. Também nós comentamos a frase do Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, e também um trecho do poema de Gil Vicente, E há de homens ruins mais que 1000 vezes que não bons. A perspectiva desse pessoal é de que o homem não presta, e o homem ele pode ficar pior do que ele é. Então aquilo que a gente faz pode ser potencializado e exponenciado para nos tornarmos piores. Antropologia teológica é a nossa matéria, e a gente lê aqui no livro texto também. Pensar o homem no contexto da pós-modernidade, que eu comentei o que é a pós-modernidade, 500 anos após a Renascença e o humanismo pré-iluminista, é uma tarefa de reengenharia, mesmo porque o homem que chegou ao zênite do século XX e inaugurou o novo milênio não mais pode ser conceituado pela tricotomia corpo, alma e espírito, nem mesmo pela dicotomia material e espiritual. Desde o advento do cientificismo, o fenômeno humano, como diz Cardan, vem enfrentando uma crise antropológica de gigantesca proporção, ao ponto de se afirmar que não há essência humana alguma no homem, porque ninguém nasce homem, mas faz-se homem. O que nós temos aqui? Nós temos o ponto de partida hoje. Existe uma crise antropológica. Essa crise antropológica é que o homem se perdeu. Nós vivemos na pós-modernidade. A pós-modernidade ela não aceita mais as definições definitivas. Todas as definições elas são provisórias, elas são apenas uma provisão para o caminho, e por isso que o homem está perdido no século XXI. Há uma crise antropológica. Houve um pensador cristão, católico, jesuíta, chamado Teilhard de Chardin, e o Teilhard de Chardin ele escreveu um livro chamado O Fenômeno Humano, livro difícil de ser lido, porque ele foi escrito por um cientista. O que prevaleceu no livro do Teilhard de Chardin é o cientificismo. Aí a gente explica aqui na nota de rodapé o que é cientificismo: estudo de certos cientistas e sábios no sentido de reduzir as teorias da ciência a fórmulas matemáticas. Isto é cientificismo. Tem que caber nos números, tá bem? Precisa ser mensurável, identificável, racional. Isto é cientificismo. Tem que ser científico. É possível eu levar para o laboratório, estudar no laboratório, reproduzir, classificar, categorizar e dizer o que é e o que não é. Isso é o cientificismo. Então ele é um reducionismo. O homem do século XXI precisa caber no reducionismo. Se ele não couber, se ele não passar pelo funil, então esquece. Só que para nós que estamos estudando antropologia, não é apenas antropologia secular, antropologia teológica. É o homem pensado a partir do ponto de vista chamado de metafísico, tá, irmãos? O homem metafísico. Metafísico. Então o que é o homem metafísico? É o homem que está para além da sua própria physis. Meta. Meta é aquilo que está além, ou que leva além, ou que conduz alguém para mais longe. Isso é o meta. E o físico? O físico vem da palavra grega physis. O que é a physis? Natureza. Então o que a antropologia teológica ela estuda? Estuda o homem do ponto de vista metafísico também. É o homem que ele vai além da própria natureza. E o que é a natureza? A natureza humana, a natureza terrena, a natureza cósmica, a natureza temporal. Por isso que a gente já coloca aí logo na introdução, que quando a gente fala do homem tricotômico, corpo, alma e espírito, isso aqui é antropologia bíblica. A antropologia bíblica você consegue trabalhar com o modelo corpo, alma e espírito.
Mas a antropologia teológica, o que ela faz? Ela trabalha o homem transcendente, um corpo que transcende o corpo físico, um corpo que transcende a noção de alma e um corpo que transcende a noção de espírito. É um homem transcendental. Ele é espírito, é mais que espírito. Ele é alma, é mais do que alma. Ele é corpo, ele é mais do que corpo. Corpo, alma e espírito é uma antropologia bíblica que, do ponto de vista da antropologia teológica, é só um rascunho, um rabisco, mais uma antropologia. Esse é o contexto que nós estamos aqui. Aí eu aconselho os irmãos a seguirem no livro-texto. Nós estamos na página de número 3. Agora nós vamos virar para a página 4. Bom, o que é antropologia teológica? Segundo Bernadette Abraham, Sartre, Jean-Paul Sartre. Mas por que eu tenho que trazer um filósofo para falar em antropologia teológica? Pela mesma razão que eu trago o Teilhard Chardin, pela mesma razão que eu trouxe o Gil Vicente, pela mesma razão que eu trouxe o Salmista, pela mesma razão que eu trouxe o Thomas Hobbes e muitos outros que eu vou trazer nessa matéria. Estamos falando da antropologia que vai ampliar ainda mais a nossa noção de o que é o homem. É a pergunta: o que é o homem? Eu vou reduzi-lo a corpo, alma e espírito? A antropologia teológica diz: não, eu vou ampliar o conceito de corpo, alma e espírito. E vou além, vou com o homem transcendente, vou com o homem metafísico, aquele que está além da natureza. Aí vem a Bernadette, que escreveu um livro que é a História da Filosofia, e no livro História da Filosofia, ela cita o Jean-Paul Sartre. Quem foi o Sartre? Sartre, um filósofo existencialista do século XX. Esse filósofo existencialista, ateu, ele não crê na existência de Deus. Deus não existe. O que é Deus? Deus é o ser psicológico que a gente criou, é a muleta existencial, é o que nós criamos. Tira Deus, fica o quê? Fica nada. Ou tira Deus e fica o homem, é isso que fica. Por isso Sartre vai dizer o seguinte: o homem nada é enquanto não fizer de si alguma coisa. Aqui está a síntese da filosofia do Sartre. A existência precede a essência. O que é precede? Aqui está existência, aqui está essência. A existência vem antes da essência, é o que diz o Sartre. A fórmula antropológica cristã, ou defendida pela Bíblia, Antigo e Novo Testamento, diz: não, existe uma essência humana, existe uma humanidade em cada ser humano. Ser humano é nascer da essência humana, e quem nos deu a essência humana foi Deus. Façamos o homem, imagem e semelhança de Deus. Você tem uma essência. Da essência, aí vem a existência. Porque o que é existência? Uma palavrinha grega, existere, tá? Existência é o existere. Ex é aquilo que sai do interior e vai para o exterior. Isso é o ex. Por isso que a gente usa mais facilmente, que significa fora ou para fora. Ex. Então, o que é o ex? É uma palavra grega, uma partícula do vocabulário grego. Essa partícula significa que algo está no interior, está no útero, está na cripta. Anotem aí, está na cripta. O que é a cripta? Cripta é o segredo, é o oculto, tá? Oculto. Lembre-se lá do super-homem lá, cripto, tá bom? Cripto é um mundo que está escondido. Então, cripta é onde eu coloco o corpo de um morto para escondê-lo, tá bom? Então, está na cripta, está oculto, está em segredo, está guardado. Aí eu tiro da cripta, ex. É também da onde vem a palavra escrita, excripta, tirar para fora da cripta. Quem escreve coloca para fora aquilo que está escondido na sua mente e no seu coração.
Vocês estão acompanhando. Da onde vem a palavra existência? Vem de ex, fora. Ex o quê? Existência ou existere, tá? Ó. Estere. Estere lembra o exterior, tá bom? Exterior. Estou falando do exterior. Exterior é aquilo que está para fora. Interior está para dentro. Exterior para fora. Existere. O que é o existere? É o ser, o ente, a palavra ente, tá bom? Ente. Da onde vem a palavra entidade, identidade. O que é o ente? Ente é o ser, tá? O ente é o ser. Da onde vem a palavra identidade? Idêntico ao ser. Bom? E existere ou existência é o ser que se mostra, que está no interior e se mostra. Você só existe a partir do momento que você sai do útero da sua mãe. Você estava escondido lá na cripta, no colo do útero, nas entranhas da sua mãe. Ali você não existia. Você era um ser, mas você não existia ainda. Que tipo de ser que você era na barriga da sua mãe? Você era um embrião. Você era um feto. Você ainda não era um ser existente. Era um ser humano, mas não é um ser existente. Então aqui, ó, você sai da cripta, que é o útero da sua mãe, e quando você exfora, você existe, significa que você agora se mostrou. O que é o ser humano? Pergunta capital da nossa matéria de antropologia teológica. O que é o homem? Diz Sartre: o homem não é nada. Enquanto o homem não fizer de si alguma coisa, nascer não significa que você é um ser humano. Só vai ser um ser humano a partir do momento em que você sair da cripta. E o que é a cripta? A cripta, diz o Sartre, tá bem? A cripta é uma vida que você leva chamado de vida inautêntica. Eu vou escrever aqui, ó, vida inautêntica. O que é uma vida inautêntica? Você está embrulhado no meio da multidão. Isso aqui é uma vida inautêntica, ó. Você faz parte da multidão. Você é só mais um na multidão, igual gado. Enquanto o ser humano não assume a sua individualidade, ó, você é um indivíduo, Enquanto você não se descobre a si mesmo, não faz de você alguma coisa, faz parte da multidão. Fazendo parte da multidão, você é uma pessoa inautêntica. Você não tem autenticidade. Você só reproduz o que o meio reproduz. Tanto é que se eu pegar você e colocar lá, e você nascer no meio de um monte de porco, você vai grunhir igual os porcos, vai comer lavagem igual os porcos, e vai copular junto com os porcos, e vai se lamear com os porcos, e nunca vai aprender a falar o alfabeto dos homens. Você não é nada. Você é só um produto do meio. E você é uma reprodução e uma cópia mal feita da multidão, do todo. Até o dia em que você ganha consciência de que você é um indivíduo. A palavra indivíduo significa aquele que não se divide, tá? Aquele que se identifica consigo mesmo. Isso aqui é um indivíduo indivisível. Eu sou. Quando você assume o eu sou, é o que? Sou um humano. Aí você sai da cripta, sai desse esconderijo que é a multidão, onde todo mundo fala a mesma língua, onde todo mundo se veste igual, todo mundo ouve a mesma música, assiste o mesmo programa, compra o mesmo celular, todo mundo diz o amém junto, todo mundo vai na mesma direção. Se você sai dessa inautenticidade, assume a sua individualidade, sai da cripta, e aí você você existe. O que diz o Sartre? A existência precede a essência. Você não nasceu ser humano, você se torna ser humano. Você tem que se tornar ser humano no convívio com outros humanos inautênticos, no convívio com outros humanos que também são parte do gado, fazem parte da res. Só isso e nada mais do que isso. Que é antropologia teológica? É dizer o seguinte: tudo que falaram para vocês sobre o ser humano, se eu colocar numa corda, balanço bastante, fica pouca coisa. Porque não é isso. É muito mais do que isso e não é nada daquilo que você pensa. Começa aqui a crítica do Sartre: o homem nada é enquanto não faz de si alguma coisa.
E o existencialismo sartriano tornou-se metodologia antropológica de muitos humanistas do nosso tempo. O que é um humanista? Tá bem? Um humanista. Vamos ter que voltar um pouco lá para os gregos. Bom, vamos voltar um pouco para os gregos. Aí nós vamos entender o humanismo grego. O humanismo grego é o seguinte: eles estão vivendo no tempo dos mitos, tá? Aqui estão os mitos. Então, no tempo dos mitos, quem é que manda na parada aqui? Quem manda na parada é o Zeus. Ele é o Deus Todo-Poderoso que toma conta de tudo, e quem não obedece a ele toma raio na cabeça. Zeus. Ah, mas eu tenho que atravessar o Tálasso, eu tenho que atravessar o grande mar. Quem manda aqui nesse negócio aqui? Ah, é o Poseidon. É esse que manda, é o Poseidon, é ele que manda. Aí o Zeus já manda pouco, porque tem o Poseidon que toma conta dos mares. Tá bom, mas aí eu morri afogado, e agora o que eu vou fazer? Eu vou lá para o Olimpo junto com os Zeus, ou vou ficar por aqui pelo Tálasso com o Poseidon? Não, você vai ter que descer para o Hades. Então quem manda na parada é a trindade lá dos gregos: Zeus, Poseidon e o Hades. É eles que são os deuses do Olimpo, que colocam medo em todos os outros deuses. Quem desafia esses três deuses aí cai de categoria, porque sempre perde para eles. Quer dizer que nem os semideuses conseguem desafiar e vencer. E para ajudar, esses três camaradas aqui, eles gostam mais de seres humanas do que de deusas. As deusas não apetecem os deuses do Olimpo, e nem o Hades. Não, ele quer ter mulheres humanas. Então o que faz o Zeus, o Poseidon e o Hades também? Eles se transfiguram em seres humanos, aparecem em sonho para as mulheres, copulam com as mulheres e têm os semideuses, os heróis. Esses semideuses não são nem homens e nem deuses, eles são seres semideuses mesmo. Não são imortais, mas também não morrem facilmente. Não é um espadado que mata ele. É difícil, mas eles podem morrer também. Essa época aqui é chamada de época dos mitos. É nesse tempo que surgem os sofistas, tá? O que são os sofistas? São os professores que estudam os mitos e começam a ensinar as virtudes antropológicas dos deuses, ou antropomórficas. Vocês já notaram que Zeus, ele tem paixão? Zeus se apaixona e se desapaixona. Não é semelhante a uma dos vícios humanos, a paixão? Vocês já notaram como o Poseidon fica zangado? Ficar zangado não é coisa de homem. Vocês já viram que o Hades sente solidão? Solidão não é coisa de homem. O que fazem os sofistas? Pegam os mitos e colocam eles numa linguagem antropológica. Nesta linguagem antropológica surge o chamado antropocentrismo. Antropocentrismo. Agora os deuses podem ficar lá no Olimpo. Façam o que vocês quiserem com o Olimpo, mas esse espaço aqui de baixo vai ter que dividir com nós. Aqui é o homem que manda. Isso que eu estou falando para vocês é lá 800 anos antes de Cristo, 700, 600, 500 anos antes de Cristo. Os sofistas, como Protágoras, Górgias, esses homens aí começaram a dizer o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. O que o Górgias e o Protágoras quer dizer? Que se tiver no meu interesse, eu quero. Se está fora do meu interesse, os deuses que se virem. É problema deles, é com eles. O mundo ele é antropocêntrico. O homem é mais importante do que as coisas. O homem é mais importante que o Olimpo. Então eu tenho três deuses que eu tenho a agradar aqui, mas eu vou escolher o Deus que eu quero agradar e vou agradar esse Deus do jeito que eu posso, não do jeito que ele quer. Desses sofistas vai surgir um outro sofista, que é o Sócrates. Sócrates é o pai que supera a sofística. E por que o Sócrates ele é um sofista? Ele nasce no mundo dos sofistas. Ele aprendeu a dialogar com os sofistas, porque os sofistas eles eram retóricos, tá? Mestres da retórica. Como mestres da retórica, eles ensinavam as pessoas a ludibriar as pessoas na lábia, na ideia. Encantavam as pessoas, a multidão, só no discurso. E o que faz o Sócrates?
ele também anda com os sofistas. E ele aprende com os sofistas. Chega num determinado momento que ele aprendeu tanto com os sofistas que ele começa a vencer os sofistas, a contradizer os sofistas. E com isso vai surgir a lenda, o mito de que Sócrates é o pai da filosofia. É o pai, porque ele dá um ponto onde ele fala o seguinte: olha, até aqui a sofística serve, mas e a partir daqui? E para eu descobrir a razão das coisas, a verdade, a aletheia, para eu descobrir a aletheia, a verdade das coisas, verdade, dá para eu descobrir a verdade com retórica? Não dá, porque a retórica dá um retorno, tá? A retórica era uma redundância. Com a retórica eu não vou descobrir a verdade nunca. É nesse ponto que o Sócrates rompe com os sofistas, desafia-os, vence e começa então a dizer: nós temos que descobrir a verdade. Para os sofistas, a verdade ela é relativa. Não é o tempo que nós estamos vivendo? Para os sofistas a verdade é relativa. É verdade para Protágoras, mas não é verdade para Gorgias. É verdade para Sócrates, mas não é verdade para Platão. É verdade para o Rogério, mas não é verdade para Joyce. A verdade é relativa, tá? Tem relação, ela se relaciona, ela se constrói. O que diz o Sócrates? Não. Tem que chegar um ponto em que a verdade não seja relativa, que a verdade seja verdade para mim, para você e para o mundo inteiro, não importando que ninguém saiba o que é. Aí surge Sócrates, o pai da filosofia. É assim que se fundamenta o mito. Nessa fase aqui, que a gente passou do tempo dos mitos dos deuses, fase teológica, depois passamos para a fase cosmológica, depois passamos para a fase antropológica e depois para outra fase que é a fase filosófica, gnosológica, tá bem? É outra palavrinha aí. Então, o primeiro humanismo que a gente vai falar é o humanismo dos gregos. É os gregos contestando o mito dos deuses, contestando o mito do mundo e falando: o homem tem que se apropriar do seu mundo. Se você não se apropriar do seu mundo, você vai ser agradável a Zeus, mas não é agradável a si. Você vai agradar Poseidon, mas não agrada a si. Você agrada o Hades, mas não agrada a si. Você faz tudo por Protágoras, mas você e Protágoras está nem aí. Precisa se apropriar da sua vida, do seu mundo. Você só tem uma oportunidade de viver e morrer. Isto é humanismo no tempo dos gregos, antes dos filósofos. Bom, por isso que a gente citou aqui para vocês. Depois a gente vai ampliar mais essa questão do humanismo, porque ele volta. E quando que o humanismo volta? O humanismo volta no final da Idade Média, início da Idade Moderna, quando é necessário estudar novamente os gregos. Os gregos foram deixados de lado, a teologia tomou conta, aí é necessário de novo deixar a teologia de lado e se ocupar com a filosofia. Volta o humanismo. Aí já é um humanismo da Idade Média, cristão. Bom, fazer uma pausa para vocês fazerem as suas perguntas aqui, o tempo hoje está curto.